No meu aniversário de 64 anos, a vida resolveu brincar comigo de um jeito cruel. Ao abrir o envelope, senti um nó na garganta. Era uma carta, sem remetente. Apenas meu nome escrito à mão. A caligrafia era a dele. Eduardo. Meu marido que desapareceu em 2005, como se tivesse sumido no ar, deixando só o vazio e perguntas. A mensagem dizia: eu nunca fui embora. Olhe no porão. 20 anos sem respostas. 20 anos tentando acreditar que ele havia morrido, que eu tinha que aceitar e seguir em frente. O carro abandonado na estrada, a aliança jogada em um canto da casa, o celular que nunca mais atendeu. Tudo isso me empurrou para o abismo do silêncio. Mas aquele cartão, naquela manhã ensolarada, era como um soco na alma. O porão da nossa antiga casa em Santos, cidade litorânea que guardava memórias doces e amargas. Eu nunca quis descer lá depois do desaparecimento dele. Era como se aquele espaço guardasse o eco do meu luto, das minhas lágrimas. Mas agora, com a mensagem de Eduardo, eu não tinha escolha. Segurei a lanterna com mãos trêmulas e comecei a descer os degraus rangentes. O ar ali embaixo era pesado, úmido. O cheiro de mofo misturado com memórias do passado me sufocava. Cada passo que eu dava, o coração batia mais forte, como se avisasse que aquela noite mudaria tudo. No fundo do porão, entre caixas empoeiradas e móveis velhos, encontrei uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente lacrada. Havia algo diferente naquele silêncio. Uma sensação de que, finalmente, a verdade ia sair da sombra para me encontrar. A mensagem de Eduardo parecia um convite, ou um desafio. Abri a caixa e encontrei um diário antigo, escrito por ele. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda carregavam a dor, o medo e o segredo que ele guardava. Eduardo não tinha desaparecido por acaso. Ele deixou pistas. Pistas que revelavam uma vida dupla, traições e um plano que eu nunca poderia imaginar. As páginas contavam sobre um homem preso entre duas realidades: o amor que sentia por mim e um mundo sombrio que ele tentou esconder. Eduardo falava de ameaças, de um passado que voltou para destruí-lo. A carta era só o começo. Aquela descoberta me puxava para um jogo perigoso, onde o inimigo era invisível e implacável. Sentada ali, no frio do porão, comecei a sentir a presença dele mais perto do que nunca. A dor do abandono misturava-se ao medo do desconhecido. Eduardo não estava morto, e agora eu entendia que ele precisava que eu descobrisse a verdade para, talvez, salvar a nós dois, ou vingar-se dos fantasmas que o assombravam. Voltei para a sala com o diário na mão, e pensei nos anos perdidos, nas noites de choro silencioso. O que ele tinha enfrentado para desaparecer assim? Quem queria acabar com ele? E mais importante, ele ainda estava vivo? Aquela carta era um grito, uma última esperança. A cidade de Santos parecia agora um cenário de mistério. O mar, que antes era símbolo de paz, agora soava como um sussurro inquietante. Sabia que minha vida jamais seria a mesma depois daquela manhã. Eu estava pronta para desenterrar o passado e enfrentar as sombras que Eduardo deixou para trás. Liguei para minha melhor amiga, Helena, que sempre esteve ao meu lado desde o sumiço dele. Ela sabia mais do que eu sobre as suspeitas que rondavam Eduardo. Aquelas conversas que eu evitava, por medo, agora eram a única forma de me armar contra o que viria. Precisava de aliados. Enquanto folheava o diário, uma fotografia caiu. Era uma imagem que eu nunca tinha visto. Eduardo ao lado de um homem desconhecido, em frente ao McDonald's da Avenida Paulista, em São Paulo. O homem tinha um sorriso frio, e algo naquela foto me gelou a espinha. A mensagem no diário indicava encontros secretos naquela cidade. Eduardo estava tentando fugir de algo, ou de alguém. E eu sabia que, para entender o que aconteceu, teria que ir até São Paulo, enfrentar os fantasmas daquela metrópole que sempre me pareceu distante e impessoal. No dia seguinte, embarquei para São Paulo. Cada passo naquele centro urbano frenético era um lembrete do passado que eu queria esquecer,
mas que agora precisava enfrentar. O café no Starbucks da Consolação foi o cenário do primeiro encontro que Eduardo descreveu, um lugar onde ele tentava se sentir seguro. Com a ajuda de Helena, comecei a investigar o homem da foto. Descobri que ele se chamava Carlos Moreira, um empresário envolvido em negócios obscuros e com ligações perigosas. Eduardo havia tentado denunciá-lo antes de desaparecer. A carta, o diário, tudo indicava que meu marido estava em uma guerra silenciosa. Enquanto eu me aprofundava nas pistas, senti que estava sendo observada. Telefonemas anônimos, um carro que passava devagar em frente à minha casa. Alguém não queria que eu descobrisse a verdade, mas desta vez eu não estava sozinha. De volta à casa em Santos, no porão, encontrei outra pista. Uma chave antiga com uma inscrição quase apagada. Eduardo tinha deixado mais que palavras. Ele me deixou um mapa para o que parecia ser o coração do mistério. Agora, era uma questão de tempo até que as cartas se revelassem por completo. Naquela noite, revirei o diário mais uma vez e encontrei um trecho que me congelou. Se algo acontecer comigo, Cecília, saiba que meu desaparecimento foi o único jeito de proteger você. Confie no que está por vir. As palavras dele ecoavam na minha mente e me davam força. A carta no aniversário, o diário no porão, a chave misteriosa. Tudo conspirava para um reencontro sombrio que eu temia, mas precisava viver. Agora, eu era a protagonista da minha própria vingança, pronta para lutar contra aqueles que tentaram destruir meu casamento, minha família e meu amor. E assim, com o coração apertado, comecei a juntar os pedaços da história que Eduardo deixou para mim. Uma história de amor, mistério, traição e vingança. O porão não era só um lugar de memórias. Era o portal para a verdade que, finalmente, eu estava disposta a encarar. No dia seguinte, senti um misto de medo e determinação. Decidi voltar ao porão. Queria entender melhor aquela chave antiga. Na parede, atrás de caixas empilhadas, notei algo diferente. Uma pequena porta camuflada, coberta de poeira e teias. Era a primeira pista física que realmente mexeu comigo. Algo escondido além do que eu poderia imaginar. Com a chave na mão, ela encaixou perfeitamente na fechadura. Um rangido longo, e a porta se abriu revelando uma escada estreita que descia para um espaço ainda mais profundo, quase um abrigo subterrâneo. Meu coração disparava, enquanto meus passos ecoavam naquele silêncio abafado. Lá embaixo, luzes fracas de velas iluminavam um pequeno escritório improvisado. Pilhas de papéis, mapas riscados, fotografias espalhadas. Eduardo tinha criado um esconderijo secreto, onde planejava algo importante. Mas o que exatamente? E por quê? Minhas mãos tremiam enquanto tocava em seus pertences. Entre os papéis, encontrei uma lista de nomes, pessoas que ele chamava de os envolvidos. Meu peito apertou ao ler que muitos eram figuras poderosas em Santos e São Paulo. Aquela não era apenas uma questão pessoal. Era uma teia de corrupção e traição que eu jamais poderia imaginar. De repente, ouvi um barulho lá em cima. O susto foi enorme, mas sabia que não podia correr. Se Eduardo estava lutando contra esses fantasmas, eu também teria que encarar. Peguei o celular, pronta para ligar para Helena. Ela era minha única aliada, e eu precisava dela agora mais do que nunca. Ligação feita. A voz de Helena trouxe um conforto momentâneo. Expliquei o que descobri, e do outro lado, ouvi um suspiro pesado. Cecília, isso é maior do que imaginamos, mas você está certa, não pode desistir agora. Aquele momento me fortaleceu, mesmo com o medo crescendo a cada instante. Decidi que no dia seguinte partiria para São Paulo novamente, com a lista em mãos. Precisava confrontar essas pessoas, ou ao menos entender melhor o que estava em jogo. Minha vida, que antes parecia marcada apenas pela dor da perda, agora se transformava em uma missão, uma busca pela verdade e justiça. Mas não podia ignorar o aviso que sentia no ar. Alguém estava me observando. À noite, notei um carro preto estacionado do outro lado da rua. Luzes apagadas. O coração disparou. A sensação de perigo real finalmente me alcançava.
e eu sabia que não podia recuar. A cada passo, o risco aumentava. Na manhã seguinte, despedi-me de Santos e embarquei para São Paulo. A cidade me recebeu com seu ritmo frenético, mas, para mim, cada esquina parecia esconder segredos. Caminhei pela Avenida Paulista, refletindo no que Eduardo havia enfrentado ali, naquele mesmo cenário onde ele foi visto pela última vez. Meu primeiro destino foi o escritório de Carlos Moreira. Com a lista, tentei entender sua relação com os outros nomes. Descobri ligações com políticos e empresários, todos com interesses obscuros. Era como se Eduardo tivesse tropeçado numa rede que poucos ousavam enfrentar, e que agora me puxava para dentro. Enquanto eu investigava, percebi que estava sendo seguida. Em uma rua estreita próxima ao escritório, senti passos atrás de mim, rápidos e discretos. Meu instinto gritava para correr, mas respirei fundo e virei lentamente. Um homem de terno me encarava, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele sussurrou: "Pare de procurar, Cecília." Aquilo me aterrorizou, mas também me enraiveceu. Como alguém podia me ameaçar assim, depois de tudo que eu perdi? Voltei para o hotel, decidida a não recuar. A carta de Eduardo ecoava em minha mente. Eu nunca fui embora. Aquela promessa seria minha força para continuar. Naquela noite, revirei o diário de novo e encontrei um trecho que falava de uma gravação. Eduardo acreditava que um vídeo poderia provar tudo: corrupção, chantagem, traição. Mas o local onde estava guardado estava escondido, protegido. Era a minha próxima pista. Pedi ajuda a Helena para buscar câmeras antigas e arquivos na internet. A gravação, segundo o diário, estava em um pendrive que ele guardava no cofre da casa em Santos. Voltar para lá significava risco, mas eu não podia abrir mão dessa chance. Chegando em Santos, enfrentei o medo de novo e fui até o cofre escondido atrás de um quadro na sala. Com a chave do diário, consegui abrir. Dentro, o pendrive reluzia, como uma promessa de justiça ou desastre. Liguei para Helena, combinamos de assistir o vídeo juntas, em segurança. Quando o vídeo começou, uma trama sombria se desenhou diante dos meus olhos. Conversas gravadas em segredo, reuniões noturnas, acordos ilegais. E no centro de tudo, Carlos Moreira e outros nomes da lista. Eduardo estava certo. Ele havia descoberto um esquema monstruoso. Enquanto assistíamos, ouvi um barulho na porta. Alguém tentava arrombá-la. A adrenalina subiu instantaneamente. Helena e eu trancamos tudo e chamamos a polícia. Mas sabia que a luta estava só começando. O passado não queria ser desenterrado, e quem estava envolvido faria de tudo para me calar. No dia seguinte, as notícias de um escândalo começaram a surgir nas redes sociais. Alguém havia vazado partes do vídeo. Era o empurrão que eu precisava para que a justiça se mexesse. Porém, minha vida agora estava em risco real. Era hora de enfrentar o inimigo de frente. Voltei para Santos e organizei uma reunião com algumas pessoas da comunidade que sabiam de corrupção na cidade. Precisava de apoio, testemunhas que confirmassem o que o vídeo mostrava. O medo ainda estava ali, mas a vontade de justiça era maior. Enquanto a cidade começava a se mobilizar, recebi outra carta. A letra era diferente, mas o conteúdo assustador. Pare agora ou tudo que ama será destruído. Meu sangue congelou. Eduardo havia deixado mais do que pistas. Havia plantado uma guerra que eu precisava vencer para sobreviver. Ameaças não me calariam. Decidi ir à delegacia para entregar todo o material que tinha. O delegado, um homem sério chamado Renato, ouviu tudo com atenção. Isso é grave, Cecília, mas precisaremos de provas sólidas para agir. Saí de lá com um misto de esperança e frustração. Sabia que o caminho seria duro. À noite, sozinha em casa, revi o vídeo pela terceira vez. Ali, em meio às imagens, algo chamou minha atenção. Uma placa de carro vista numa das reuniões secretas. Um detalhe pequeno, mas que poderia ser a chave para desmascarar os envolvidos. Com a ajuda de Helena, comecei a vasculhar registros públicos para descobrir a quem pertencia aquele carro. A busca me levou a uma mansão no Morumbi, bairro conhecido pelo luxo e segredos.
Sabia que a próxima visita seria perigosa, mas não podia recuar. Marquei um encontro por acaso perto da mansão. Um homem alto e elegante apareceu, falando em tom firme, mas disfarçando o nervosismo. Pedi uma conversa rápida, e ele revelou ser um dos envolvidos, mas que queria sair do jogo sujo e me ajudar a derrubar os outros. Sua história era repleta de mentiras e verdades. Eu precisava desconfiar, mas sua ajuda poderia ser crucial. Decidimos então trabalhar juntos, sabendo que cada passo errado podia custar nossa segurança. O jogo de gato e rato com os poderosos havia começado. No dia seguinte, a polícia encontrou um corpo em um terreno baldio. Era um dos nomes da lista: assassinado. O medo se tornou mais real do que nunca. Se alguém estava disposto a matar para manter os segredos, eu estava no olho do furacão. Reuni com Helena e nosso aliado misterioso. Decidi que precisava proteger minha família. Minhas filhas não sabiam nada ainda, e era hora de garantir que ficassem seguras, longe dessa tempestade que eu havia despertado. Passei uma noite difícil, relembrando os momentos com Eduardo antes do desaparecimento. Será que ele já previa tudo isso? Será que ele estava vivo em algum lugar, assistindo a tudo? O vazio e a esperança misturavam-se numa dor quase insuportável. Na manhã seguinte, recebi uma ligação anônima. Quer saber a verdade? Vá ao antigo casarão na Rua das Palmeiras, às 20 horas. Era um convite ou uma armadilha? O mistério só aumentava, mas a resposta eu buscaria. Chegando ao casarão, tudo parecia abandonado, exceto por uma luz fraca vindo do porão. Desci e lá estava ele, Eduardo. Vivo, mas mudado. Olhos cansados, rosto marcado por anos de luta e segredo. Eu não desapareci, Cecília. Eu me escondi para proteger você. Ele contou uma história que parecia impossível. Traído por pessoas que confiava, teve que desaparecer para proteger não só a mim, mas toda a nossa família. A carta no aniversário era o começo de uma reconexão que eu nem imaginava, mas o reencontro não trouxe alívio imediato. A sombra da perseguição ainda pairava. Eduardo revelou que o perigo era maior do que pensávamos, e que agora, juntos, precisaríamos enfrentar o inimigo maior para sobreviver. Enquanto falávamos, ouvimos passos no casarão. Alguém tentava invadir aquele refúgio. Nos preparamos para o confronto. A tensão explodiu num grito abafado quando a porta cedeu. Era um velho inimigo, com o olhar gelado e arma em punho. No confronto, Eduardo foi ferido. A adrenalina me fez agir rápido, enquanto tentava protegê-lo e afastar o invasor. A luta pela verdade, pela vida, tinha se tornado uma guerra sem retorno. Com Eduardo ferido, consegui chamar a polícia. O ataque reforçou que estávamos na mira de pessoas poderosas. Mas agora tínhamos provas, testemunhas e, principalmente, estávamos juntos de novo. A esperança renascia. No hospital, olhando para ele, prometi que iria até o fim. Eduardo me entregou um último segredo. Um envelope com documentos que poderiam derrubar todo o esquema. Cecília, essa é a nossa última chance. Ao sair do hospital, senti o peso da responsabilidade. O jogo final começava, e eu precisava estar preparada para tudo. Para a justiça, para as traições, para as perdas que ainda viriam. No escritório do delegado Renato, entreguei o envelope. Ele analisou os documentos e confirmou. Aquilo era a bomba que poderia explodir toda a rede corrupta, mas alertou. Você terá que testemunhar, Cecília, e estará em perigo constante. Decidi não me esconder. Organizei uma coletiva de imprensa, expondo tudo o que sabia. As câmeras, os jornalistas, a cidade inteira estava pronta para ouvir minha história. Pela primeira vez em 20 anos, sentia que a justiça poderia ser alcançada. Mas a pressão veio rápido. Amigos se afastaram. Inimigos apareceram. E o medo pela minha vida e pela de Eduardo crescia a cada dia. A batalha que parecia pessoal transformou-se em um escândalo nacional. Eu estava no centro da tempestade. Naquele momento, percebi que não estava sozinha. Milhares de mensagens de apoio começaram a chegar. Pessoas que também haviam sofrido injustiças, que viam em mim a força para lutar.
Era como se a minha dor se transformasse em uma voz coletiva por justiça. Mas o inimigo não desistia. Minha casa foi invadida uma noite. Nada foi levado. Apenas um recado. Cuidado, Cecília. Pare agora, ou todos que ama sofrerão. O medo apertava meu peito, mas eu sabia que não podia ceder. Decidi proteger as meninas. Levei-as para o interior, na casa de uma velha amiga em Campos do Jordão. O frio da serra contrastava com o fogo que eu sentia dentro de mim. A segurança delas era prioridade, mas a minha luta continuaria. Eduardo, apesar das feridas, estava firme. Ele começou a me ajudar a entender toda a complexidade daquele passado sombrio. Me mostrou documentos, vídeos, provas que só reforçavam o tamanho da conspiração contra nós. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Jornalistas, familiares, inimigos mascarados de aliados. Meu coração batia forte, mas a voz não tremia. Eu contaria toda a verdade, e esperava que a justiça fosse mais forte que o medo. Durante o julgamento, segredos foram revelados, traições, corrupção, até mortes encobertas. O que parecia uma simples história de desaparecimento se transformava em um enorme esquema de poder e ganância. O juiz escutava atento, e a defesa tentava minar minha credibilidade, mas eu sabia que a verdade estava ali, diante de todos. A cada prova, minha esperança crescia. A vingança silenciosa estava se concretizando. Do lado de fora, minha filha mais velha me abraçava, chorando. Ela nunca entendeu o que aconteceu naquele tempo, mas agora via a mãe dela forte, batalhadora, quase uma heroína. A emoção era intensa, e a dor se misturava à redenção. Após dias de julgamento, a sentença finalmente chegou. Alguns envolvidos foram condenados, outros escaparam, mas a rede começou a ser desmantelada. Um passo importante, mas ainda distante do fim. A imprensa continuava a seguir minha história, e eu sentia que cada palavra que dizia dava voz a milhares que sofreram calados. A dor de um desaparecimento virou luta contra uma injustiça muito maior. Mesmo com a vitória parcial, sabíamos que o perigo ainda estava presente. O silêncio dos que escaparam era um aviso claro. A batalha não acabara. Eduardo e eu precisávamos ser cautelosos. À noite, em Campos do Jordão, escrevi uma carta para minhas filhas, contando toda a verdade, explicando o que enfrentamos. Queria que no futuro elas entendessem o que significava lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parecia perdido. Um novo mistério surgiu quando encontrei uma caixa antiga, escondida no porão da casa da minha amiga. Dentro, fotos e documentos que Eduardo não tinha me mostrado. Era como se o passado ainda tivesse segredos guardados, esperando para emergir. Entre os documentos, descobri o nome de uma pessoa que nunca imaginara. Uma figura influente que parecia comandar tudo por trás das cortinas. Esse nome poderia mudar tudo de novo, para melhor ou para pior. Reuni com Eduardo para discutir o que fazer. Decidimos investigar, mas com extrema cautela. Sabíamos que mexer com essa figura poderia trazer consequências ainda mais sombrias. Enquanto isso, recebi um convite inesperado. Um programa de TV queria que eu contasse minha história ao vivo. Era uma oportunidade para denunciar ainda mais, mas também um risco grande. Eu precisava pensar. Decidi aceitar, mas me preparei bem. No dia da gravação, com as câmeras ligadas, falei sobre tudo. O desaparecimento, o segredo no porão, a luta pela verdade. Minha voz, firme, emocionou a todos. Após o programa, o público ficou dividido. Uns me apoiavam fervorosamente, outros questionavam minhas motivações. Mas a verdade nunca foi fácil, e eu sabia que essa polêmica fazia parte da batalha. Na sequência, comecei a receber mensagens ameaçadoras de fontes desconhecidas, e também de apoio inesperado de pessoas que se identificavam comigo. A guerra era tanto externa quanto interna. Enquanto isso, a figura poderosa que havíamos descoberto começava a se mover nos bastidores. Notícias de tentativas de manipulação de testemunhas e pressão sobre a polícia chegaram até mim. Era uma luta de forças desiguais, mas eu não recuaria. Naquela madrugada, acordei sobressaltada. Alguém tentou arrombar a casa da amiga onde estávamos.
As marcas das ferramentas ficaram visíveis, e o aviso era claro. Eles estavam nos observando, vigiando cada passo. Decidimos mudar novamente de endereço, agora para uma pequena cidade histórica em Minas Gerais, Tiradentes. O sossego das ruas de pedra contrastava com o turbilhão em minha mente. Mas era o que precisávamos para respirar. Lá, encontrei um antigo advogado que conhecera Eduardo no passado. Ele se mostrou disposto a ajudar, trazendo documentos esquecidos, cartas e até gravações que poderiam ser usadas como prova contra os inimigos. Com tudo em mãos, planejei uma nova ofensiva judicial. Eduardo e eu trabalhamos noites seguidas, revisando cada detalhe, preparando-nos para expor não apenas os criminosos, mas o sistema que os protegeu por anos. Minhas filhas começaram a entender melhor a história. A mais nova, ainda adolescente, escreveu uma carta para a escola explicando que sua família enfrentava uma tempestade e pedia compreensão e respeito. Aquilo me emocionou profundamente. O sol da manhã em Tiradentes trazia esperança. Apesar dos perigos, eu sentia que estávamos finalmente no caminho certo. A verdade precisava sair da sombra para iluminar cada canto daquela trama. Mas o inimigo também estava da espreita. Um dia, recebi uma ligação anônima. Pare antes que seja tarde demais, Cecília. Você não sabe com quem está mexendo. Em vez de me intimidar, aquilo inflamou minha determinação. Fui atrás de um jornalista investigativo que sempre se interessou por casos obscuros. Ele concordou em colaborar, prometendo que publicaria tudo o que fosse descoberto, custasse o que custasse. Nosso encontro foi tenso. Ele carregava na alma a mesma sede de justiça que eu sentia. Juntos começamos a desvendar conexões, documentos falsificados, contratos sigilosos que provavam o envolvimento de políticos e empresários. A cidade pequena se tornou palco de encontros secretos, reuniões urgentes e encontros desconfiados. A rede de poder que enfrentávamos se mostrava muito maior do que imaginávamos. Num desses encontros, uma pessoa se revelou. Um antigo cúmplice que decidiu abandonar o lado negro. Suas informações seriam a peça-chave para desmantelar o império que ameaçava minha família. Porém, confiar não era fácil. Tantas mentiras, tantas traições. Cada palavra daquele homem era uma aposta arriscada. Mas a esperança era uma chama que não podia se apagar. Na mesma semana, minha filha mais velha recebeu uma proposta de bolsa para estudar fora do país, em Paris. Era um sonho, mas também um desafio, pois eu precisava dela por perto. Debatemos muito, entre lágrimas e sorrisos. Decidimos que ela iria. Era o futuro dela. E eu queria que minha luta não fosse um fardo para as filhas, mas sim um legado de coragem. Enquanto ela fazia as malas, Eduardo e eu nos preparamos para uma nova fase da batalha. Com provas sólidas e aliados, sentir que estávamos mais perto de fazer justiça era um alívio e uma motivação. Mas a verdade tem um preço. Recebi uma mensagem no celular. Fotos minhas, Eduardo e as meninas, tiradas secretamente. Uma ameaça velada de que estávamos sendo monitorados. No silêncio da noite, senti o peso da responsabilidade e o medo invadindo cada fibra do meu ser. Mas não era hora de desistir. Pelo contrário, era o momento de mostrar minha força. Decidimos agir. Chamamos a Polícia Federal para investigar as ameaças e proteção à nossa família. Era um passo que nos expunha, mas também nos dava respaldo legal. Durante a operação, documentos secretos foram apreendidos, revelando uma conexão direta entre os inimigos e membros de órgãos públicos. A trama estava finalmente desvendando seu último nó. Enquanto isso, minha filha em Paris escrevia cartas, compartilhando sua vida e sua admiração pela mãe que lutava contra um gigante. Cada palavra me dava energia para continuar. O jornalista lançou a primeira matéria. A manchete estampava: Desaparecido reaparece após 20 anos e expõe rede criminosa com envolvimento político. O país parou. Recebi mensagens de apoio e de ameaça. A notícia viralizou. Programas como o Fantástico e Linha Direta queriam entrevistas. Eu hesitei. Não queria fama, queria justiça. Mas Eduardo me convenceu. Visibilidade era escudo. Fomos à Globo, ao SBT, até ao podcast de um delegado aposentado. Cada aparição era uma ferida exposta, mas também uma arma.
A sociedade começava a enxergar o que nos fizeram. E você? O que faria se a verdade do seu passado batesse à sua porta? Me diga nos comentários como você reagiria se o amor da sua vida voltasse depois de 20 anos com um segredo tão sombrio. Enquanto o Brasil discutia nosso caso, um nome reapareceu nos relatórios. Adalberto, o sócio traidor de Eduardo. Ele estava na Bolívia, escondido sob identidade falsa. A PF foi acionada. A caçada foi silenciosa, mas eficaz. 2 meses depois, Adalberto foi preso ao tentar atravessar a fronteira. E com ele vieram documentos, contas no exterior e provas inegáveis. Com medo de represálias, ele aceitou um acordo de delação premiada. E o que revelou era muito pior do que imaginávamos. Mortes forjadas, sumiços e uma rede de corrupção que atravessava décadas. O nome de Eduardo aparecia entre as vítimas que eles silenciaram. Mas ele escapou, e isso foi o erro deles. Agora, o homem que eles tentaram apagar era a principal testemunha. No tribunal, a tensão era insuportável. Sentei ao lado dele, como fiz no nosso casamento, décadas atrás. Mas agora era por algo maior. Era por nós. E por todos os silenciados. Na hora do depoimento, Eduardo tremia. Mas falou. Contou tudo. Desde o esquema milionário até a noite em que foi sequestrado e levado para um cativeiro no interior de São Paulo. Ele sobreviveu graças a um dos seguranças, que tinha pena de deixá-lo morrer. Fugiu. Se escondeu. Viveu com outro nome em outra cidade, até decidir me reencontrar. E quando decidiu, foi no dia do meu aniversário. Eu sabia que só naquele dia você acreditaria que era eu. Ele disse. Porque era nossa data. Porque só eu entenderia o significado daquela frase. Eu nunca fui embora. A juíza ouviu tudo em silêncio. Depois do relato, o salão do fórum estava em prantos. Uma mulher atrás de mim sussurrou. Parece filme. Mas era a minha vida. Do outro lado do tribunal, rostos conhecidos. Ex-prefeitos, empresários, até um antigo amigo da nossa família. Todos acusados. Todos calados diante da verdade. O julgamento durou semanas. Eduardo e eu voltamos a ser notícia. Mas o mais importante, voltamos a ser inteiros. Cada dia de luta nos reaproximava como nunca antes. Você acredita em recomeços? Acha que um amor sobrevive a 20 anos de dor, silêncio e mentiras? Deixe seu coração falar. Comente e compartilhe esse capítulo com quem precisa de esperança. Minhas filhas, antes assustadas, passaram a caminhar com mais firmeza. Minha neta nasceu durante o julgamento. Dei-lhe o nome que Eduardo sempre sonhou, Isadora. No dia da sentença, chovia. Um temporal lavava as ruas de Belo Horizonte, enquanto a juíza lia. Condenados a 32 anos de prisão pelos crimes de sequestro, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A sala a aplaudiu. Eu chorei. Eduardo desabou. E naquele instante, o peso de 20 anos saiu das minhas costas. Pela primeira vez, o passado não me sufocava. Saímos do fórum de mãos dadas. Não éramos os mesmos de 2005. Estávamos mais velhos, mais calejados, mais vivos. E isso era mais do que eu ousava sonhar. Nos meses seguintes, tentamos reconstruir a rotina. As manhãs no café do museu, os passeios no parque municipal. Tudo parecia tão simples. Mas cada sorriso escondia um passado que ainda pulsava. Eduardo fazia terapia intensiva, tentando lidar com os fantasmas do cativeiro. Eu me agarrava às fotos da nossa juventude, tentando lembrar que por trás do homem quebrado havia o meu amor. Um dia, ele me pediu para ir ao porão da casa. Disse que tinha algo para me mostrar. Algo que jamais revelara. Eu hesitei, mas segui. Afinal, aquela casa guardava mais segredos do que paredes. No porão, entre caixas empoeiradas, Eduardo retirou um antigo diário. As páginas amareladas contavam a verdade que eu precisava ouvir para entender tudo. A farsa do desaparecimento. Ele escreveu sobre o medo, sobre as noites em claro, sobre como forjou sua própria morte para escapar dos criminosos, e sobre sua promessa de voltar para mim, custe o que custar. Eu sempre te amei, Cecília, e nunca deixei de lutar por nós.
Suas palavras ecoaram na escuridão do porão, iluminadas apenas pela luz da minha lanterna e do nosso passado. Ali, naquele espaço sombrio, não havia mais mistério. Apenas duas almas que sofreram, lutaram e sobreviveram ao pior. Aquele era o início do nosso verdadeiro reencontro, mas a paz seria breve. Um telefonema anônimo me avisou que alguns cúmplices do esquema ainda estavam soltos, planejando algo. O medo voltou, frio e cortante, invadindo nossa casa. Decidimos não recuar. Cada ameaça era combustível para continuar. Me tornei não só esposa, mas guardiã da verdade. Eduardo, meu porto seguro, reaprendeu a confiar em mim. E você, já teve que enfrentar um passado que queria te destruir? Compartilhe comigo. A força que encontramos na dor é uma lição para todos nós. Fizemos mudanças na segurança da casa, contratamos um detetive particular e reforçamos os laços com a polícia. Eu queria garantir que ninguém mais fosse vítima daquelas sombras. O detetive encontrou pistas sobre o paradeiro de outros envolvidos. Um deles morava em São Paulo, disfarçado, tentando apagar seu passado. A justiça estava longe de acabar. Naquele mesmo ano, Eduardo deu a primeira entrevista para a revista Veja. Contou sua história para o Brasil, não como vítima, mas como sobrevivente e lutador. Eu assistia emocionada à transmissão, lembrando de todas as vezes que desejei desistir. Mas ali, naquele instante, entendia que nosso silêncio só servira para fortalecer nossos algozes. Ao fim daquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Uma carta assinada com as iniciais de um velho amigo que acreditávamos morto. O mistério continuava. A carta dizia que ele sabia a verdade sobre a rede criminosa e que estava disposto a ajudar, mas com uma condição: confidencialidade total e proteção para sua família. Era um risco enorme, mas estávamos dispostos a tudo para desmantelar aquele império. Precisávamos daquela informação para limpar nossos nomes de vez. Por isso criamos um plano. Eduardo e eu sabíamos que a vingança não era só punição, mas a chance de reconstruir o que foi destruído. A nossa dignidade. Convido você a refletir. Qual a importância da justiça verdadeira na sua vida? Já presenciou uma virada que mudou tudo? Me conte nos comentários. Sua história importa. E assim seguimos, entre medos e esperanças, sabendo que, mesmo com as cicatrizes, podíamos reescrever nosso destino. O porão da nossa casa já não escondia segredos. Ele guardava nossa redenção. Na madrugada seguinte, Eduardo e eu recebemos um encontro marcado em um café discreto no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O tal amigo misterioso dizia ter provas decisivas contra os criminosos. Cheguei com o coração na boca, sentindo a mistura de medo e esperança. Quando ele apareceu, reconheci nos olhos um homem marcado pela vida, mas determinado a fazer justiça. Mostrou-nos um pendrive com documentos, conversas gravadas e fotos que nunca poderiam ser usadas sem proteção. Era o fim da rede que nos destruiu, ou pelo menos a chance real. Naquela noite, conversamos até o amanhecer, traçando um plano cuidadoso. Cada passo era vital para garantir nossa segurança e a eficácia da denúncia. Voltei para casa e vi Eduardo pela primeira vez sorrir verdadeiramente depois de anos. A esperança estava voltando, misturada com a certeza de que enfrentaríamos o que viesse. Mas o passado não perdoa fácil. Algumas semanas depois, uma janela quebrou no nosso quarto. Ninguém entrou, mas o aviso estava claro. Estávamos sendo observados. Decidimos agir rápido. Reunimos tudo o que tínhamos, preparamos os documentos e fomos à delegacia. A luta estava longe do fim, mas a coragem era maior que o medo. No tribunal, revelamos toda a verdade. A defesa tentou desacreditar Eduardo, mas o peso das provas era irrefutável. Aos poucos, a justiça começou a ser feita. Eu me senti tomada por uma força que nunca conheci. Cada palavra minha era um grito por todos que sofreram em silêncio, uma vitória contra a escuridão que tentou nos engolir. Enquanto o veredito se aproximava, pensei em tudo o que passamos. Em como o desaparecimento quase me destruiu, mas também me transformou em uma mulher mais forte, mais verdadeira. Eduardo me segurou a mão no tribunal. Ele não era mais o homem desaparecido. Era meu parceiro na batalha, meu amor ressurgido das cinzas. O julgamento terminou com condenações e promessas de mudanças. Mas para mim,
A maior vitória foi reencontrar a paz, dentro e fora daquela casa. Saímos daquele tribunal sabendo que, apesar das cicatrizes, tínhamos reescrito nossa história. O passado ainda existia, mas não nos definia mais. Hoje, cada aniversário me lembra não só do desaparecimento, mas da força que encontrei para lutar, perdoar e seguir em frente. Se você já enfrentou uma dor que parecia insuperável, saiba, a esperança é real e a justiça pode chegar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu compartilho minha história para que ninguém mais sofra em silêncio. Que cada carta, cada porão escuro, possa se transformar em luz e recomeço. Agora, quando olho para Eduardo, vejo não só o homem que desapareceu, mas o que voltou para me mostrar que o amor pode vencer até o pior dos mistérios. Se esta história tocou você, deixe um comentário ou compartilhe com alguém que precise ouvir. Nunca estamos sozinhos nas batalhas da vida. E, se quiser, podemos seguir juntos nessa jornada de superação, porque a vida sempre guarda surpresas. Algumas ruins, outras, a mais doce das redenções. Obrigado por ouvir minha história. Que ela inspire coragem, fé e, acima de tudo, a certeza de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para voltar.